Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Biologia e hoje estou aqui para falar sobre o sistema digestório e a sua nutrição. Quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Oi, Mariana, tudo bom? Bom, pessoal, então nessa aula nós vamos falar, sobre o sistema digestório e a nutrição e ela é dedicada ao segundo ano do ensino médio. Nela nós vamos trabalhar a habilidade que é de reconhecer como que a digestão ocorre, a circulação, a excreção e como que esses sistemas estão integrados, porque eles sim funcionam juntos. A gente explica os sistemas de forma separadinho, mas isso é só para ter uma questão de didática. Os sistemas eles funcionam todos de forma integrada, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar essa integração, a relação que existe de um sistema com o outro, como que o metabolismo ocorre, como que ele é entendido, como um conjunto de processos químicos que vai garantir as atividades vitais dos seres vivos, como que ocorre a recepção dos estímulos. Então, na aula de hoje e nas próximas aulas sobre os sistemas do nosso corpo, nós vamos trabalhar essa seguinte habilidade, tendo então uma sequência de aulas falando sobre o corpo humano. Vamos lá então. Qual que é o caminho? Você sabe qual que é o caminho percorrido pelo alimento que a gente ingere? Então, quando você come algo, você sabe qual que é o caminho que ele percorre? O alimento, ele muda de aspecto durante esse caminho que ele vai fazer? Você acha que da mesma forma que ele entra pela sua boca, ele vai sair? A gente já sabe que não, Ele muda o aspecto e nós vamos ver então qual que é o caminho que ele percorre. Olha só, eu trouxe aqui uma imagem que mostra todo o sistema digestório, o que compõe esse sistema. Nós vamos ter na região da cavidade bucal, na boca, nós vamos ter a faringe, vamos ter as glândulas que irão liberar enzimas que atuarão no processo digestivo. Então, teremos glândulas salivares, a parótida, a submandibular e a sublingual. Parótida, ela fica um pouco mais acima, aqui próximo aos nossos ouvidos. A submandibular, ela está mais na região central e a sublingual está aqui, abaixo da língua. Sabe quando a gente saliva muito quando você pensa em um alimento gostoso, que sua boca enche d'água? Então, são essas glândulas que estão liberando saliva, dando essa sensação de água na boca. Nós temos também a úvula, que é conhecida como campainha. Se você abrir sua boca, você vai ver lá no fundo uma região que está pendurada, é chamada de úvula, mas informalmente a gente chama de campainha. E a língua, que é um órgão muscular, isso dentro da cavidade bucal, cavidade oral. Bom, a faringe, ela é um canal, que pertence tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório, como eu falei para vocês, tem integração, e ela vai ligar a região da cavidade bucal até o nosso esôfago. Então, chegou no esôfago, o esôfago é um caninho longo, aproximadamente 12 centímetros, que vai vir mais ou menos dessa região aqui que a gente tem essa marcação até a região do estômago. Chegou no estômago, o estômago, o que ele é? Um órgão oco, ele expande, ele tem muito tecido muscular que permite que ele expanda, então é um órgão que parece um balão, que vai ocorrer o processo digestório. E aí tem uma ação mecânica, tem um movimento que o estômago vai realizar, chamado de movimento peristáltico, permitindo com que ocorra a mistura do alimento que você digeriu. A gente esqueci de falar aqui na cavidade bucal dos dentes também, que são extremamente importantes e fazem parte do sistema digestório, tá? Então, além do estômago, nós vamos ter o intestino, e aí nós temos dois intestinos, o intestino grosso e o intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido em região de duodeno, que é uma região mais central, o jejuno e o íleo. E nós vamos ter também o intestino grosso, que o delgado ele vai desembocar no intestino grosso, que vai ter três regiões, regiões do colo transverso,
que é essa região aqui, o colo ascendente e o colo descendente, que é a porção final, chegando no reto, onde as fezes geralmente ficam armazenadas. Além desses órgãos, nós vamos ter outras glândulas que permitem o processo de digestão. Que glândulas são essas? O fígado, que é um órgão bem grande, que fica aqui na lateral direita do nosso corpo. Então, é um órgão que vai produzir hormônios, mas ele também vai produzir vários sucos digestivos que irão atuar durante o processo digestório. E vamos ter o pâncreas, que está logo aqui atrás do estômago. Nessa imagem, ele está aparecendo em amarelinho aqui. Ele também vai produzir o suco pancreático, que vai ajudar no processo da digestão. Então, fígado, temos também a vesícula biliar, aqui bem próxima do fígado. Essa vesícula biliar, às vezes ela empedra, né? Forma-se umas pedrinhas e às vezes a pessoa tem que fazer cirurgia para poder tirar a pedra ou às vezes até tirar a vesícula. Ela produz a bile. Sabe quando você passa mal, que você vomita? Então, quando você vomita muito, que já não tem mais nada para poder vomitar, não tem mais nada dentro do seu estômago, e aí às vezes você vomita um líquido amarelado, esverdeado, aquilo ali é a bile, ela tem um sabor amargo. Isso, gente, essa bile, ela funciona como se fosse um detergente, ela quebra a gordura que nós ingerimos. Então, ela vai ter um sabor amargo por causa dos componentes que ela possui, tá? Bom, nós estamos falando do sistema digestório e aí não tem como não falar de nutrição quando se fala do sistema digestório. O que é a nutrição e para que ela serve? Quais são os alimentos mais adequados que nós precisamos ingerir para manter o corpo em funcionamento? Então, os nutrientes, pessoal, são vários compostos que nós conseguimos obter através da nossa alimentação. Então, o bom funcionamento do organismo, ele vai depender da ocorrência dos processos que vão ocorrer lá dentro das células, mas para que ela ocorra, a gente precisa ingerir os alimentos. Quando ingerimos esses alimentos, a gente tem um processo digestório que vai quebrar, literalmente triturar, quebrar o que nós ingerimos em pequenas moléculas para que elas sejam absorvidas. Então, que nutrientes são esses? As proteínas, os carboidratos, os lipídios, sais minerais, vitaminas. São esses os nutrientes que o nosso corpo precisa para que ocorra, então, o processo metabólico dentro das nossas células. Bom, então, quais são as funções do processo de nutrição? Qual que é a função da nutrição no nosso corpo? Primeira delas, ingestão de alimentos e assimilação de compostos úteis para as células. Porque tudo aquilo que você come vai parar lá dentro da sua célula. Então, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, sais minerais, eles são utilizados dentro da sua célula para que ela faça as funções vitais dela, exerça o metabolismo. Quando ela termina de executar a sua função vital, quando ela utiliza esses nutrientes, ela excreta, ela elimina aquilo que ela não precisa mais, os produtos de excreção. E isso vai ser eliminado pelo nosso corpo no sistema excretor, na urina e também nas fezes. Bom, então a gente ingere esses alimentos, eles vão ser distribuídos, após ocorrer a quebra desses alimentos em pequenos nutrientes, eles vão ser distribuídos por todo o corpo. Isso também é função da nutrição, que vai chegar até a eliminação dos resíduos que são nocivos no organismo. Como eu falei para vocês, os produtos do metabolismo das células. E a nutrição vai abranger a digestão, a respiração, a circulação, a excreção e a coordenação dessas atividades. Professor, o que o sistema respiratório tem a ver com o sistema digestório? Bom, o oxigênio é fundamental para que a célula consiga fazer o seu metabolismo. Então, quando a gente respira, você leva oxigênio para dentro do seu corpo. E esse sistema está interligado com o sistema circulatório, que também é extremamente importante. O sistema circulatório, ele leva o sangue por todo o corpo. O coração bombeia, leva esse sangue e com esse sangue vão ir juntos o oxigênio
que veio do processo da respiração e os nutrientes que vieram do processo da digestão. Então, o sangue vai circular lá no intestino, vai reter, pegar esses nutrientes, pegou esses nutrientes, ele espalha por todo o nosso corpo, chega lá dentro das células e aí depois esse mesmo sangue vai carrear, vai levar aquilo que a célula já não precisa mais, tá? Então, nós vamos ter a integração de todos esses sistemas. Bom, é por meio do processo de nutrição, né, que os seres humanos transformam os recursos obtidos do meio em energia e matéria-prima para o corpo. Portanto, a nutrição está intimamente relacionada com a manutenção da homeostase no nosso organismo. Eu coloquei aqui para vocês uma pirâmide que mostra para a gente o que a gente precisa comer, o que é ideal, né? Então, na base dela, nós vamos ter alimentos que contenham muitas fibras, que são excelentes para o nosso processo digestório, para poder fazer com que a digestão ocorra, né, da melhor forma possível e que você consiga absorver melhor os nutrientes. Os carboidratos, que são os primeiros a serem utilizados pelo nosso corpo como fonte de energia. Então, carboidrato é combustível para a célula, é fonte de energia. Assim como os lipídios, porém os carboidratos, eles são mais fáceis de quebrar. Então, a gente consegue utilizar ele de forma mais rápida. Ele é sintetizado mais rapidamente e o corpo utiliza ele, tá? Além disso, nós vamos ter as proteínas. Proteínas, pessoal, ela já não funciona como uma base energética. Ela é construtora, ela que vai dar o que nós chamamos de massa, ela que constrói ali a questão, aumenta, né, a questão da massa magra, a gente obtém através das proteínas, que nós vamos ter através da ingestão de alimentos, né, como leite, queijo, carnes vermelhas, brancas e por aí vai. Bom, pessoal, eu falei para vocês da questão da nutrição. Isso tudo ocorre para que ocorra dentro do nosso corpo um processo chamado de homeostase. O que é a homeostase? O nosso corpo, ele tende a manter um equilíbrio dentro do que está no nosso organismo. Então, o que acontece aqui? O organismo, para se manter em homeostase, a gente precisa de uma nutrição correta. Sem essa nutrição correta, o nosso corpo vai ter uma diferença, um desequilíbrio. Isso pode gerar em doenças. Então, quando o nosso corpo está em homeostase, que é, por exemplo, ocorre mudança interna, o corpo consegue alterar e fazer com que a homeostase consiga se manter. Agora, quando tem mudanças externas demais e isso influencia o nosso organismo, a mudança interna ocorre a perda da homeostase, a perda do equilíbrio, de conseguir manter o corpo em equilíbrio. Então, o organismo ele vai tentar compensar isso de alguma forma. Se ele consegue compensar, ótimo, ele manteve o corpo em equilíbrio, a gente continua saudável. Se ele não consegue compensar, ocorre uma falha na compensação, nós vamos ter uma doença ou uma disfunção que vai ocorrer. Bom, agora que a gente já sabe, né, o que é o processo de nutrição, quais são os órgãos que compõem o sistema digestório, como que isso ocorre para manter a homeostase do nosso organismo, o que é essa homeostase, nós vamos falar um pouco mais como que ocorre o processo de digestão. Você sabe como que esse processo ocorre no nosso organismo? Olha só, tem um fluxograma gigante aqui, não se assuste, tá? Ele é bem tranquilo de entender, mas observe aqui comigo. O sistema digestório, ele é formado, né, por diversos órgãos. Tá até aqui, ó, no cantinho os órgãos que eu já falei no início da aula. Então, boca, esôfago, estômago, intestino, as glândulas anexas, que vão ajudar no processo digestório. Então, durante esse processo, né, ocorre a transformação dos alimentos em compostos menores e mais simples. Então, esses compostos vão chegar, né, por meio de nutrientes. Esses nutrientes, eles podem ser, como eu mostrei na pirâmide alimentar, do tipo energéticos, como os carboidratos. Esses carboidratos, eles vão ser quebrados. E todo carboidrato, gente, no final das contas, ele vai virar no nosso corpo
um açúcar, né? Um polissacarídeo ou um disacarídeo. E aí ele chega no produto final como sendo um monossacarídeo que a gente chama de glicose. Então, carboidrato, no final lá das contas, vai virar glicose no seu corpo. Outro nutriente utilizado são os lipídios, óleos e gorduras. Isso, gente, depois que ocorre o processo de digestão química por meio das enzimas, lembra lá da bile que eu falei que vai quebrar, é como se fosse um detergente que quebra essa gordura, vai formar os ácidos graxos e também o glicerol. E por fim, a gente vai ter os alimentos que são construtores, né, que são as proteínas, carnes, laticínios, cereais, que vão ser digeridos também quimicamente e vão virar aminoácidos. Todos esses nutrientes, quando eles chegam, né, nessa porção final, que são porções bem pequenininhas, eles vão ser absorvidos pela microvilosidade do seu intestino. E ali o sangue está passando e vai carrear isso para dentro das células do seu corpo. Olha só, eu falei dos nutrientes, que são os macros. Mas e os micronutrientes, que são vitaminas, sais minerais, a própria água? Esses micronutrientes, pessoal, eles não precisam necessariamente quebrar, porque eles já são pequenininhos. Então, ao chegar no nosso organismo, eles serão absorvidos diretamente pelo vaso sanguíneo, tá? Diferentemente desses outros aqui que tem que passar por todo um processo de quebra, de digestão, para que a célula consiga utilizá-lo. Bom, então como que ocorre o processo de digestão? Depois que eu mostrei esse fluxograma para vocês, a digestão inicia-se na boca. Então quando a gente mastiga, né, quando você utiliza os seus dentes para triturar esses alimentos, o processo de digestão já começou. E aqui na boca já são liberadas enzimas que vão atuar nesse processo digestório, a amilase já vai ser liberada e o carboidrato já começa a ser quebrado aqui na boca. Então, nela, o alimento vai sofrer a ação da saliva e também dos dentes, o dente vai agir de forma mecânica, a saliva de forma química. E nós vamos ter um movimento peristáltico, olha só esse movimento peristáltico. Aqui está mostrando um esôfago. O alimento ele vai passando e essa região, gente, ela é uma região muscular. À medida que o alimento vai passando, a região de cima vai fechando. Por quê? Porque senão o alimento volta. Por isso que a gente tem esse controle, né? Você pode comer e virar de cabeça para baixo que você não vai retornar o alimento, por causa desse movimento peristáltico que ocorre de fechamento da região posterior depois que o alimento passa. Lá no estômago, o alimento ele vai ser macerado e também vai sofrer ação química e ele passa a ser chamado, né? Ele sai de bolo alimentar e vira quimo. Então a região do estômago ela é cheia de pregas, aumenta de tamanho, diminui e ocorre aquela maceração do alimento. E lá no intestino delgado vai ocorrer a absorção, mas no intestino delgado ele vai receber aqui os sucos que são produzidos pelo fígado e também pelo pâncreas, né? Então ele vai receber o suco pancreático que vai diminuir a acidez essa que veio da região estomacal, tem muito, a região estomacal é muito ácida, em torno de o pH 3. Então o pâncreas produz uma substância que é o bicarbonato de sódio, muito parecido, que vai amenizar essa acidez. E vai digerir proteínas e lipídios. A bile vai liberar a vesícula biliar, vai liberar a bile que vai fazer a digestão das gorduras no nosso corpo. E lá no intestino grosso vai ocorrer a absorção dos alimentos, né, da água, dos sais, na verdade a absorção dos nutrientes e por consequência nós vamos ter no final a formação das fezes, né? Isso que serão eliminadas no processo de excreção. Então tá aqui intestino grosso e como que as fezes são formadas. Bom, pessoal, para a gente poder finalizar, vamos fazer uma atividade juntos aqui que fala o seguinte: o sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam no processo de transformação do alimento. Cada um desses órgãos apresenta uma série de ações que ajudam na digestão. A boca é considerada o início de todo o processo e onde são produzidas as glândulas salivares.
as glândulas salivares atuam no sistema digestório, desenvolvendo a seguinte função. Então, tá aqui as opções das glândulas salivares. Então, se ela tá na boca, eu já vou direto para a resposta aqui, que seria a letra D. Ela vai atuar, pessoal, amolecendo os alimentos para a entrada do tubo digestório. Eu deixei outras atividades para vocês aqui na apresentação, vocês podem treinar aí depois em casa. Na nossa próxima aula, a gente continua falando dos sistemas. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas, que eu estarei aqui para poder responder. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.